E aqui continua, o artigo continua dizendo assim, mais um versículo. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 22 e 23. Aqui está falando de Esaú e Jacó. De gêmeos, né? De gêmeos, né? No ventre já lutavam. Que o escolhido era o Jacó e não o Esaú. Apesar que o Esaú nasceu primeiro, eram gêmeos, mas o primogênito seria o Esaú porque ele nasceu primeiro. Sim. Mas, na verdade, o escolhido por Deus era já o Jacó, já dentro do ventre. Sim. Então, a senhora vê que já dentro do ventre já tinha uma escolha. Ou seja, já eram pessoas, já eram, né? Vidas com espírito. Com espírito diante de Deus. Que formariam nações. Nações. Né? Coisa linda. E aqui, continua dizendo no artigo, Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes de ser formado, o que existia antes de ser formado? O espírito. Não tinha corpo ainda. O espírito na hora da concepção, né? Porque nós sabemos que quando junta um óvulo, o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, forma o que a gente chama de ovo ou zigoto. E esse zigoto, ele do ponto de vista cromossômico, do ponto de vista genético, uma vida completa. Ele já tem toda a informação genética do ser humano que vai nascer e que vai ser um adulto. Já tem tudo ali, não falta nada. É uma vida completa. É uma vida completa, é só uma questão de tempo, né, para se desenvolver, porque já tem todas as informações genéticas, já estão ali, toda a carga genética já está ali, ele está completo, só falta se desenvolver. E, como a Bíblia está falando aqui, que antes que te formasse, antes que se desenvolvesse no ventre, Deus conheceu, ou seja, como a irmã Irene disse, conheceu o Espírito que foi dado já na hora da concepção. Coisa maravilhosa. Apesar de algumas dessas passagens bíblicas terem pontos de difícil interpretação, não é difícil perceber que a Bíblia ensina que o corpo, a vida e as faculdades morais do homem se originam durante a concepção. Algumas pessoas pensam que no ventre da mulher grávida não existe um bebê, mas somente um músculo disforme. Contudo, no momento da concepção, já existe uma vida, uma alma, um ser humano crescendo, e tudo que a mãe faz ou sente tem influência na criança, o bebê percebe tudo e até reconhece a voz de seus pais. Ainda, pessoas que perguntam, e se a gravidez for de risco? Que reação tomar se o médico disser que, havendo parto, uma vida será perdida? Por qual optar? Há 2 vidas em jogo e a vida tem igual valor. Perante uma situação dessa, muitos não hesitariam em optar pela vida da mãe. Caso isso suceda na vida de um cristão, creio que seja uma aprovação de Deus à sua fé. Muitos que entregaram essa situação nas mãos do Senhor testemunharam que nem a mãe nem a criança morreram quando assim foi da vontade de Deus. Bom, realmente isso aí é uma situação bem complicada, né, irmã Irene? É uma questão aí de fé, né? Tem que ter fé aí para optar. A decisão tem que ser pessoal, isso, né? Ninguém pode decidir por outra pessoa, né? Eu mesmo passei por uma gestação de risco, né? A minha gestação foi de risco. Eu tenho uma filha hoje que tem 22 anos, é uma bênção na minha vida. É a única filha que eu consegui ter, depois eu não consegui ter mais. Então, eu posso opinar sobre esse tema porque eu passei por isso, né? Agora, isso não quer dizer que eu ache que todos devem ter a mesma conduta que eu tive, porque realmente aí, vida por vida, é uma decisão pessoal, né? Eu creio que aí cada um deve, o cristão, ele deve buscar a direção de Deus, orar a Deus e decidir, né? Cada um... Mas tem que exercitar a fé. Crer que nenhum dos dois vai morrer, que está na mão de Deus, né? Mas cada um decide de acordo com a sua fé. É verdade. Né? Se a fé não alcança,
é uma coisa pessoal. É uma decisão totalmente pessoal, né? Ninguém tem o direito, né, de decidir pela vida de outra pessoa, a não ser a própria pessoa, a própria mãe, decidir se ela quer correr o risco ou não. É uma coisa absolutamente pessoal. E se a gravidez for ocasionada por um estupro? Um crime não justifica outro. Em qualquer das hipóteses, o aborto provocado é um assassinato. Realmente, eu particularmente não aceito esse argumento que pode fazer um aborto porque foi provocado por um estupro. Eu não aceito esse argumento. A criança não tem culpa. A criança não tem nada a ver com isso. Mas se tivesse acontecido comigo um estupro e eu tivesse que decidir, claro que eu não iria abortar, porque de qualquer forma, não interessando o pai, seria meu filho. Claro. Né, Marini? É o filho do mesmo jeito. E se também a moça não quer aquela criança porque vai lembrar o fato que aconteceu e quem é o pai da criança, tem tantos casais que não têm filhos. É verdade. Que estão aguardando um presente de Deus, uma criança. E por que matar? Pois é. A criança tem culpa. Tirar a vida. Quem foi o pai? E por que? Como ela foi gerada? De nada. Nada. Então, é um crime. Eu também creio que é um crime. É. Eu creio que, como a senhora falou, se a pessoa não quer, então dê para alguém. Dê para alguém que está ansiosa aguardando um bebê. Mas se fosse comigo eu não daria não, porque seria eu também meu filho não, do mesmo claro, jeito. Claro. Seria igualzinho a outra filha que foi gerada através do amor. Claro. O filho gerado através da violência é filho do mesmo jeito, não tem culpa, uma criança inocente, né? E claro que se fosse comigo... No caso, assim, a moça teria que fazer um tratamento psicológico, né? Para esquecer aquele trauma, né? Que sofreu, mas não descontar na criança algo que a criança não tem culpa. É verdade. Na foto acima, então tem aqui uma foto na revista Expressão Jovem, uns pezinhos... Entre dois dedos, Entre os dois dedos de adultos. São tão pequenininhos, mas estão formadinhos os pezinhos, né? Tem todos os dedinhos, mas são tão pequenininhos, parece 2 grãozinhos de feijão, né? E está escrito assim, na foto acima, vida humana com 10 semanas. Meu Deus! Ele ou ela já agarra o que for colocado em suas mãozinhas, já pode tirar um eletrocardiograma. O coraçãozinho já bate. A partir dessa fase, todos os sistemas do seu organismo já funcionam. Respira, digere, engole, urina. Pezinhos perfeitos mostram que o corpinho do bebê já está completamente formado. 10 semanas. Olha o pezinho, uma gracinha. Coisa tremenda. Tão pequenininho, assim, né? Pequeno entre os dedos do adulto. Né? Parece 2 grãozinhos de arroz, né? Feijão. É verdade. E aqui na revista, eles colocaram os métodos para abortar, que são cruéis, são terríveis, são nojentos, né? E como você já leu, o bebê nessa época já sente dor. É verdade. Né? Já tem enervação, então sente dor. Marini, a minha filha, quando ela estava no colégio, ela contou que foi passado um filme lá no colégio dela, de um médico americano. Esse médico americano, ele lutou durante muitos anos para legalizar o aborto no estado dele, porque as leis lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei, né? Então, esse médico, de tanto que ele lutou, ele acabou conseguindo legalizar o aborto no estado dele. Ele era um defensor do aborto. Aí, um dia, ele resolveu fazer uma pesquisa e filmar uma criança sendo abortada para mostrar que aquilo lá não era nada. Que aquilo lá não tinha problema nenhum. Sim. E ele filmou. E esse filme que passou no colégio da minha filha, né, quando ela estava no colégio ainda, foi uma coisa assim horrível, porque à medida que aquela cureta, aquela sonda ia se aproximando da criança, dentro do útero, para arrancar do útero, aquela criança ia fugindo. Ia se ficando encurralada, ia se tentando escapar. O tempo todo tentando escapar. Estava ciente do que estava acontecendo. E quando ela via que ela não conseguia escapar mais, ela abria a boquinha e gritava.
E o filme se chama O Grito no